nome me chamo Alberto, mais conhecido por Irmão Alberto Maria. Sou da paróquia Santuário de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Sou servo da Renovação Carismática Católica, ministeriado no Ministério de Oração por Cura e Libertação. Faço parte do grupo de oração Cristo Rei, lá mesmo no Santuário. Para mim é uma alegria estar aqui novamente. Eu acabava de partilhar com o Ildefonso, né, o fundador da comunidade, que esta terra, este pedacinho aqui, foi um pedacinho escolhido por Nossa Senhora para ela fazer a casa dela e do filho dela, Jesus. Um pedaço aqui neste cantinho de terra, aonde os milagres acontecem. Tive a oportunidade de estar aqui já uma vez com o pessoal do Padre Ivanilson, num retiro para jovem que eles fizeram aqui. E agora me sinto honrado em estar aqui novamente. Fui convidado para nesta manhã, né, nesse final de manhã, já início de tarde, dar o testemunho da minha vida. Quem fui eu e quem sou eu hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que até o ano de 2004, eu não viria num local deste se não fosse para falar contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque durante 15 anos da minha vida, eu fui protestante. Desses 15 anos, 4 como pastor consagrado das Assembleias de Deus de Missão do Brasil. Durante esses 15 anos em que eu estive no protestantismo, a única coisa que eu soube fazer foi só combater a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e combater principalmente a Santíssima Virgem Maria, do qual hoje eu sou consagrado escravo da Santíssima Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Para mim, não tem alegria maior, não tem honra maior do que eu servir a Jesus como um servo de Nossa Senhora. Porque eu falo uma coisa para vocês: católico que é católico verdadeiro, ele é devoto da Santíssima Virgem Maria. Porque foi por meio dela que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida e nos tirar da morte eterna. Mas só que até o ano de 2004 eu não pensava assim. Vou mais um pouco para trás, vou da época da minha infância, em que eu fui criado com meus avós, não fui criado com meus pais. Fui criado com meus avós que foram católicos fiéis até o dia que Deus os chamaram para a eternidade. Mas na minha adolescência eu me afastei, fui experimentar um pouco do mundo, experimentei muitas coisas do mundo, e nisto eu me afastei de Deus e deixei de lado tudo aquilo que meus avós me ensinaram e tudo aquilo que eu aprendi quando eu fiz a catequese para a primeira Eucaristia e para a Crisma. Deixei de lado. E quando eu resolvi voltar, voltei dentro do protestantismo. E quando eu voltei, aí sim, eu fui procurar conhecer a Igreja Católica. Fui procurar conhecer, não mais para ser católico. Fui procurar conhecer para poder combater, para poder falar contra. Eu era daqueles que pregava, não tinha medo não. Eu ia para a praça pública pregar e falava contra a igreja. Eu pegava a caixa de som, eu colocava na frente das igrejas, nas praças, ou em alguma casa de alguma pessoa que era evangélica e que cedia a casa, para pregar, para falar contra a igreja e nos horários de missa. Eu gostava exatamente desses horários, eu ia para a batalha, eu ia para frente. Eu era daqueles atrevidos mesmo. Eu era daqueles que se eu visse uma pessoa com uma camiseta com a estampa de uma imagem, eu falava assim: olha, a estampa que você carrega aí não é de um santo não, é a fotografia do demônio. Era assim que eu agia.
Quantas pessoas eu via rezando o terço, eu falava assim: olha, cada conta dessa que você passa por entre seus dedos é o degrau que você desce para o inferno. Era isso que eu falava. Perdi a conta de quantos terços eu quebrei, perdi a conta de quantos crucifixos eu quebrei. E quando eu via alguém com um crucifixo, eu falava assim: olha, você está carregando um sinal de maldição, sinal da morte, porque a cruz é sinal de maldição. E eu ia muito mais longe. Aqui no entorno do Distrito Federal, eu cheguei a invadir igrejas à noite, arrombar a porta da igreja, entrar e quebrar as imagens. Mas eu achava que eu era dono da verdade. Eu falava: não, eu aceitei Jesus, eu já estou salvo. Salvo como, hein? Estou aqui neste início de tarde não para criticar, não para falar mal de denominações evangélicas, mas para falar de algo que aconteceu na minha vida. No ano de 1992 eu já evangélico, mas eu era aquele evangélico que passava 6, 8 meses dentro da igreja, passava 4 fora, porque eu digo para vocês, dentro das igrejas evangélicas tem a palavra de Deus, mas não é completa, porque não tem Jesus presente na Eucaristia. Jesus se dando em corpo e sangue, em alimento para o fortalecimento da nossa vida. O católico que é forte, o católico que quer ir para o céu, ele não vive sem o terço e ele não vive sem a Eucaristia. Só a palavra não alimenta. A Eucaristia é que fortalece. O terço é que afasta de nós todas as insídias do demônio, porque o terço é uma das maiores orações de exorcismo que o leigo pode fazer, porque o terço, se vocês soubessem a força que ele tem, vocês passariam o dia inteiro rezando o terço. Rezaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosários. Padre Gabriel Amor, que hoje já está no reino dos céus, que foi o último exorcista oficial do Vaticano, em um exorcismo, ele pergunta ao demônio sobre a Virgem Maria e sobre o terço, e o demônio fala assim: se os cristãos soubessem a força que tem o terço, não deixariam de rezar, porque cada Ave Maria rezada no terço é um chute que eu levo na cara. Aí vocês podem ver a força desta oração. E eu digo para vocês, eu achava que eu conhecia a verdade. No ano de 1992 eu conheci aquela que hoje é minha esposa, 29 anos de casado. Era católica, de grupo de jovem. Conheci ela e já comecei um casamento errado. Não casamos nem na igreja nem no civil. Ajuntamos e tirei ela de dentro do catolicismo, levei para o protestantismo. Constituí uma família protestante. E nessa família eu continuei ali dentro de Santo Antônio e em outras regiões aqui do entorno, aqui dentro do DF mesmo. Eu era convidado para pregar em muitas igrejas evangélicas, em muitos congressos, e minha pregação, eu começava ali com aquela passagem do Evangelho, mas eu tinha que terminar batendo nos católicos, batendo na igreja católica. Eu falava que o Papa era besta fera, que na mitra papal tinha escrito o número 666. Eu falava que a Maria que os católicos adoravam, que os católicos pegaram uma criatura, colocou no lugar do Criador, que aquela Maria não era mãe de Jesus, era o demônio. Eu falava que o Brasil era consagrado ao demônio do Aparecida. Era assim que eu agia. Era desse jeito que era a minha vida. Mas só que eu falo uma coisa para vocês: não mexe com essa igreja não, porque essa igreja não é uma igreja de chocadeira. Essa igreja tem mãe, e uma mãe que vela e que guarda por esta igreja, e que ama até aqueles que batem nela. Por que eu estou aqui hoje? Pelo amor de Nossa Senhora, por Nossa Senhora, que hoje eu estou aqui, que hoje eu impunho. Não estou com o meu terço de mão, mas aí tem terço para vender, né? Eu vou
comprar um e levar, porque o meu quebrou. Porque esse aqui é o meu terço de consagração que eu uso na cintura, porque eu fiz um voto para Deus. Se eu ando de preto, é porque eu morri para o mundo e vivo para Deus. Se eu ando com esse terço aqui, não é para me amostrar, é porque esse terço aqui me sustenta. Eu que quebrava terço, esse terço que está feito aqui, foi eu que fiz ele com minhas próprias mãos. Se eu estou aqui, é pelo amor desta mãe que guarda esta igreja. Eu continuei a minha trajetória ali como evangélico, criticando, batendo, eu fazia evangelismo, e aqui nesta tarde eu quero dizer o diferencial para vocês, daqueles que deixam a igreja católica, que deixam a igreja de Cristo e vai para outras denominações. Porque o católico que abandona a igreja fundada por Jesus Cristo, porque não resta dúvida de que esta é a única e verdadeira igreja deixada por Jesus Cristo. O católico que deixa é aquele que não tem força, é aquele que não conhece, é aquele que não reza, é aquele que vai na missa de vez em quando, é aquele que troca a missa do domingo por um churrasco, é aquele que troca um retiro igual esse de carnaval por festas aonde tem bebida, aonde tem droga, aonde tem prostituição, aonde tem álcool, e depois, quando tem uma festa de casamento na igreja, um batizado, ou uma missa de sétimo dia, ou mesmo a missa de Natal, ou a missa de Ano Novo, ele está lá. Esse não permanece, porque ele não tem base. Mas aquele católico de oração, aquele católico que pode até ir no churrasco no domingo, mas primeiro ele vai para a igreja cumprir o seu dever com Jesus, ele vai para a igreja comungar, ele vai para a igreja receber a Eucaristia, se alimentar da palavra também, e ele vai ali para aquela festa, e ele tem um comportamento cristão, ele tem um comportamento que dá exemplo, ele pega o seu terço, ele reza mesmo sozinho dentro de casa, ou com a família. Esse católico, ele não sai da igreja porque ele é conhecedor da verdade. E era assim comigo, quando eu pegava um católico de missa domingueira aqui de vez em quando, bastava eu dizer que o demônio estava atrás de uma imagem para espionar a vida dele, que ele já tremia de medo e já falava: eu quero aceitar Jesus. Agora, quando eu pegava um católico verdadeiro, fiel, ele não discutia comigo não, ele não vinha debater religião não, ele ficava em silêncio, e eu que saía com a viola do saco, porque aquilo ali eu não conseguia levar para a igreja protestante. É esse o diferencial. E se vocês estão aqui, é porque o Senhor escolheu vocês para serem o diferencial. Se vocês estão aqui, se vocês deixaram pai, mãe, irmão, se vocês deixaram família e vieram para cá, passei esses 5 dias aqui, nesta casa da Santíssima Virgem Maria, é porque vocês foram separados por Deus para fazerem o diferencial lá fora, na faculdade, no emprego, na sua rua, no meio da sua família, vocês mostrarem que são verdadeiramente católicos, e que mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha a ventania, vocês são como o bambu, enverga, mas não quebra, volta à posição assim que a tempestade passa. E assim que tem que ser o católico, não é ser um católico medroso, que na primeira tempestade abandona o barco e vai atrás de uma faixa colocada, prometendo prosperidade, prometendo milagres, sendo que lá nem Jesus Cristo Eucarístico, que está aqui do lado no sacrário, não está presente. E aqui vocês passaram 5 dias na casa do Pai, ao lado de Jesus. E levem esse amor de Jesus para a sua casa, levem esse amor de Jesus para os seus familiares, levem esse amor de Jesus que vocês experimentaram aqui nesses dias, levem para quem vocês encontrarem a partir de hoje, principalmente na quaresma que já se inicia amanhã. Levem esse amor de Jesus, mostrem que são católicos, mostrem que somos o povo eleito, mostrem que somos aquele povo que não abandonamos a nossa igreja
por meras e vãs doutrinas que podem aparecer, porque a Igreja Católica ela não erra, porque ela foi fundada nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho. Agora, como foi que eu cheguei aqui? Eu vou resumir o meu testemunho um pouco, porque se eu fosse falar aqui, daria 2 horas. Eu vou falando e vou dizendo algumas coisinhas que eu fui aprendendo depois aqui dentro da Igreja Católica. Como eu falei para vocês, que eu quebrava imagens. Eu não conhecia. É o mal de muitos cristãos que não procura conhecer a sua igreja. A imagem ela está dentro da igreja, não é para ser adorada, está para ser adorada Jesus Cristo na Eucaristia, ao qual eu tive uma experiência belíssima, lá dentro daquele santuário em Santo Antônio. Eu tive uma experiência com a Eucaristia, porque assim que eu me converti, eu tinha dúvida, será que Jesus está presente mesmo? Porque eu aprendi que o católico adorava imagem, eu aprendi que o católico adorava uma panela e adorava um pedacinho de pão. Foi isso que eu aprendi. Depois eu fui ver que o católico verdadeiro não adora imagem. Ele tem uma imagem ali, é para ele ver, e nós temos que saber disso, temos que passar isso para frente, que as imagens que estão dentro da Igreja Católica, o católico não adora, ele tem ali como uma fotografia. Quem aqui já tem seu pai e sua mãe na eternidade? Levanta a mão. Você, vou fazer essa pergunta para você aqui, você vai me responder com toda sinceridade. Você tem uma fotografia de sua mãe na tua casa, né? Seu pai também. Você rasgaria? Não. Quando você olha para aquela fotografia, você lembra de quê? Você lembra que foi educada por ela, que aprendeu. Se você é uma pessoa hoje, porque teve alguém. E é assim na igreja, as imagens estão aí para nós olharmos e lembrarmos que aquela pessoa representada naquela imagem, aquela pessoa foi uma pessoa que, se hoje está no altar, se hoje é santo, se a igreja canonizou, é porque aquela pessoa deu um testemunho de vida reto, deu um testemunho de vida santo, deu um testemunho de vida, ou melhor, deu a sua vida, derramou o seu sangue por Jesus Cristo e por esta igreja. E é assim. E eu pensava, os católicos adoram a panela, né, que é o cálice, adoram um pedaço de pão. Mas um dia eu estava lá dentro do santuário, já depois de convertido, e eu comecei a olhar para o sacrário e comecei a perguntar: Senhor, o Senhor está aí? E naquela hora veio algo dentro do meu coração e eu não consegui segurar, comecei a chorar e não parava de chorar, e eu não vi quando eu consegui chegar até diante do sacrário. Quando eu fui dar por mim, eu estava de joelho diante do sacrário, envolto por um amor tão grande que até hoje eu não consigo esquecer este momento, que eu acredito que foi o segundo maior momento na minha vida, porque o primeiro eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. E eu continuei naquela trajetória. Logo que eu juntei com a minha esposa, passado uns 3 anos, nós nos casamos no civil, e ela ainda era católica, ela exigiu que eu me casasse na igreja católica. E a igreja católica, ela dá uma bênção também para um católico casar com um evangélico, que é o casamento de união mista, com a bênção de um bispo. E ali eu me casei, mas falei, eu tiro ela dessa igreja. E passado um certo período, eu consegui tirar ela da igreja. Quando foi no ano de 1996, ela engravidou do nosso primeiro filho, que por muita insistência ainda dela e dos parentes, foi batizado na igreja católica. Olha como Deus trabalha. E foi batizado com o nome de 2 grandes santos da igreja, Santo Antônio e São José. O nome dele é Antônio José. E ali nós continuamos, até que ela deixou totalmente a igreja católica, se batizou no protestantismo. E eu já em Santo Antônio, as minhas pregações eram ousadas, eu enfrentava padre, eu ia lá para o santuário de Santo Antônio, na época a igreja matriz,
me sentava lá no fundo da igreja, quando estava terminando a missa, e quando terminava eu começava a pregar dentro da igreja. Eu falava assim: olha, vocês estão naquela que é a grande Babilônia, vocês estão numa seita, o padre é um mentiroso, o padre sabe que não pode adorar a imagem, porque ele conhece a Bíblia, mas ele manda fazer imagem com a imagem dentro da igreja. Essa é a grande igreja que vai para o inferno lá no Apocalipse, com a grande prostituta que é essa Maria, que vocês adoram. E eu começava a pregar, até que chegava um católico fiel ali, me pegava aqui pela gola da camisa e me jogava lá embaixo, lá tem os degraus, e eu saía rolando degrau abaixo. Quando eu levantava eu falava assim: olha, você está jogando a verdade fora, sem saber que quem estava longe da verdade era ele. Mas Deus, Ele permite muitas coisas na vida da gente que a gente não entende. Veio o ano de 1992, não, 92 não, veio o ano de 2000 e eu fui consagrado pastor. Assumi o campo das Assembleias de Deus de Santo Antônio do Descoberto. E ali no dia que eu recebi a consagração, era o dia 12 de outubro daquele ano 2000, dia de Nossa Senhora Aparecida. Quando me deram o microfone para me agradecer à Assembleia de Deus que eu fui consagrado, a sede dela fica ali na Hélio Prates, próximo dali do Taguacente, a Assembleia de Deus de Taguatinga. Tinha mais ou menos 2.000 pessoas ali. Nós fomos 8 homens que fomos consagrados pastor naquele dia. Quando eu peguei o microfone eu falei: olha, eu vou lutar para que esse feriado do demônio do Aparecida seja tirado do Brasil. Foi isso que eu falei. E ali eu assumi aquele campo, passei a ter um salário bom. Eu tinha direito a 20% do dízimo da igreja. O salário de um pastor de campo hoje varia entre 6 a 7 salário mínimo. E todo o dinheiro da oferta do mês, depois que ele paga gasolina para carro, pregadores, paga todas as despesas da igreja, o resto pode ficar para ele. Eu tinha meu bolso cheio. E hoje eu estava ali no canto e olhando uma fotografia do celular que um amigo meu fez e falou: Alberto, essa foto vai servir para você um dia. Deu lá em Santo Antônio, o ano passado, empurrando um carrinho de papelão, cheio de papelão e doente ainda. Mas hoje, graças a Deus, eu estou aqui e digo: alcancei o milagre de restabelecer a minha saúde. Eu, aquele homem que já estava rico financeiramente, ali, administrando aquela igreja, o que aconteceu? Veio o ano de 2002 e dentro das Assembleias de Deus você encontra profecias, encontra revelação, pessoas falam em língua, tem ministério de oração por cura e libertação também, mas só que lá não se fala ministério de oração por cura e libertação, lá se fala, né, que é o pessoal da cura, fala só isso. E tanto que quando eu descobri que na igreja católica tinha católico falando em língua, tinha católico profetizando tudo, eu falei: o que é isso? Aí alguém falou: não, é a renovação carismática católica. Eu falei: renovação carismática católica não, renovação carismática de Satanás, para poder enganar os católicos. E já passei a ter ódio pela renovação, porque eu falava que estava invejando os evangelhos. Eu falava que o verdadeiro Pentecostes, que a verdadeira oração em língua, que a verdadeira profecia estava dentro das igrejas pentecostais. E continuei nessa minha trajetória. E ali vinha profecias que Deus ia dar uma menina mulher para nós, porque nós já tínhamos um filho, e nas nossas orações, eu e minha esposa, a gente pedia que quando Deus permitisse, via outra criança, que viesse uma menina mulher. E já para encerrar o testemunho, agora eu vou contar para vocês como foi que hoje eu estou aqui. Foi pela dor, não foi fácil. Naquele ano de 2002, eu falei para minha esposa: estamos com a vida estabilizada, vamos parar de evitar que a gente fazia planejamento familiar. E quando foi no mês de agosto, depois dela ter feito todas as consultas, o médico falou que ela tinha uma saúde impecável, que ela podia engravidar novamente. Paramos de evitar. Veio agosto, setembro, outubro e nada dela ficar grávida. Ali pelo mês de outubro eu falei: ainda não é o tempo de Deus, vamos voltar a evitar. Começamos a evitar novamente. Aí veio o mês de novembro. Passado o mês de novembro, no dia 2 de dezembro, que era uma manhã de segunda-feira, eu tinha passado aquela noite de domingo para segunda numa vigília pentecostal.
de um congresso de senhoras da Assembleia de Deus, de Ceilândia. Cheguei em casa por volta de 5 horas da manhã, fui dormir. Por volta de 8 horas, meu filho chega lá na minha cama, me acordando: pai, minha mãe está passando mal. Eu cheguei ali na sala, encontrei ela prostrada no sofá, com fortes dores no estômago, muita cólica, vomitando. Pensei que tinha sido algum alimento que fez mal a ela. Fui atrás de medicação, ela tomou, mas não melhorou. O dia foi passando. Quando foi por volta de 4 horas da tarde, ela começou a ter desmaios. Arrumei um carro, levei ela para o hospital de Santo Antônio. Ela ficou ali internada. Na terça-feira de manhã, por volta de 9 horas da manhã, eu fui ali visitá-la. Ela estava pior do que tinha entrado. Com muito custo consegui que uma ambulância transferisse ela para o Hospital Regional de Taguatinga. Chegando lá, ela já chegou em estado de semi-inconsciência. Ela, do pronto-socorro, foi transferida para a triagem do centro cirúrgico e lá ficou diagnosticado que ela estava com uma forte hemorragia interna. A médica chegou e falou assim para mim: olha, ela teve uma gravidez tubária. Eu fiquei assim, falei: mas doutora, não tem sinal nenhum de gravidez. Período dela vindo normalmente, tudo normal. Aí a médica: olha, depois vamos ver uma maneira de te explicar, mas agora ela precisa ir para o centro cirúrgico. A médica entrou lá para dentro e pediu que eu mesmo ajudasse a auxiliar de enfermagem a trocar a roupa dela, preparar. Ela estava na maca, e ali, quando a maca foi entregue para a doutora me deu o ramal do centro cirúrgico e falou assim: olha, daqui 20 minutos você fala comigo para mim te dar um diagnóstico melhor. Ela foi lá para dentro, passados 20 minutos que eu liguei, aquela médica só falou assim: olha, se você acredita em Deus, faça suas orações, porque ela entrou em coma, está sendo preparada, anestesiada, vamos fazer a cirurgia, estancar a hemorragia, vai depender do organismo dela. Saí ali do hospital desesperado, era por volta de umas 2h30 da tarde, e me lembrei de procurar uma igreja para fazer minhas orações. E ali em Taguatinga tinha uma igreja chamada Jesus Caminho, Verdade e Vida, que era a Igreja dos Milagres. Eles faziam uma propaganda que lá cego enxergava, surdo ouvia, mudo falava, paralítico andava. Falei: vou lá nessa igreja. Mas no caminho entre a Sandu e a Comercial Norte, que essa igreja ficava na Comercial Norte, as minhas pernas se enfraqueceram e encostei na parede de uma loja chorando, de cabeça baixa. Foi quando uma jovem chegou até mim e eu, de cabeça baixa, ela bateu-se no meu ombro. Erguei a cabeça, olhei para aquela jovem, como estou vendo você aqui, vocês. Não tinha nada de sobrenatural. Muito bonita, aparentava estar grávida, cabelo preto, longo, né? Solto, vestido assim, uns 2 palmos acima do tornozelo. E ela, com um sorriso no rosto, vai e me pergunta: por que você está chorando? Eu falei: olha, a minha esposa está morrendo no centro cirúrgico e eu não posso fazer nada. Com essas palavras, ela riu e falou assim: olha, a sua esposa não vai morrer, ela vai ficar boa. Quando ela riu, eu até estudei e falei: meu pai, minha mulher está morrendo, ela ri. Estranho, né? Mas ela foi e disse essas palavras: olha, a sua esposa vai ficar boa, ela não vai morrer. Com essas palavras, foi como se uma mão entrasse aqui dentro do meu peito e tirasse toda aquela agonia. Continuei chorando, de cabeça baixa. Quando eu pensei de pedir a ela para orar pela minha esposa, que eu pensei que pelos trajes fosse até um evangelho, que era por volta de 3 horas da tarde, até o horário de visita lá no hospital, que eu ergui a cabeça. Cadê a mulher? Não tinha ninguém. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei: não deu tempo dela chegar na primeira esquina. De frente, do outro lado da rua, tinha um homem parado na porta de uma farmácia, era até o vendedor daquela farmácia. Fui até ele e falei: moço, cadê aquela missionária que estava falando comigo aqui agora? Ele falou assim: olha, eu não prestei atenção, mas no momento que eu estou te vendo ali, eu estou te vendo sozinho, chorando. Desisti de procurar a igreja. Minha família, pai, mãe, irmãos, tios, moram todos ali naquela região da Ceilândia. Eu fui para a casa de alguns parentes meus, descansar, porque estava muito cansado, e 5h30 voltei do hospital. Procurei saber notícia dela, não tinha. Entrei em contato com o ambulatório, ela não estava. Entrei em contato com a UTI, ela não estava. Falei: pronto, está no necrotério. Mas aí eu me lembrei daquele ramal no meu bolso, peguei o ramal e fui entrar em contato com o centro cirúrgico.
E ali consegui falar ainda com a médica, que era a plantonista que fez a cirurgia. Ela falou assim: olha, não sei o que aconteceu, mas durante a cirurgia ela reagiu ao coma, algo que nunca aconteceu comigo e um paciente de todos os anos que eu tenho de medicina. Ela reagiu ao coma, ela está na sala de recuperação. Saí dali do hospital exultando de alegria. Fui para Santo Antônio, fiz um culto festivo naquela noite e falei assim: Jesus ressuscitou a minha esposa. Nem lembrei da mulher para falar que a missionária tinha falado comigo. No outro dia, na quarta-feira, quando eu fui visitar, veio o diagnóstico. Ela teve uma gravidez tubária, estava no 5º mês de gestação e a criança estava se desenvolvendo na trompa esquerda e ela, desde aquela segunda-feira de manhã, estava perdendo sangue. Então foi a segunda-feira o dia todo, a noite da segunda-feira e até terça-feira, 1h30 da tarde, para 3 horas, que foi quando ela foi operada. Os médicos falaram que ela ia ficar com sequelas de memória devido à baixa oxigenação no cérebro e que ela não engravidaria mais. Uma gravidez seria risco de vida. Eles só tinham tirado a trompa esquerda, a direita ainda tinha ainda. Que eu teria que evitar até ela conseguir uma cirurgia. E eu comecei a questionar a Deus. Eu falei: Senhor, mas eu prego, eu já apanhei até de católico. Eu prego contra uma igreja macumbeira, que eu falava que os católicos também eram macumbeiros, que os mesmos santos que estavam dentro da igreja católica estavam no terreiro do macumba. Eu falava isso tudo. E o Senhor vem e tira de mim a oportunidade desta filha que foi prometida. Mas aí ali eu me conformei. Veio o ano de 2003, ela se recuperou e eu não vi que o milagre aconteceu ali. Ela não ficou com sequelas de memória. No ano de 2004 eu fui transferido para Alexânia. Fiquei até sabendo que uma amiga minha lá de Alexânia esteve pregando aqui, né? A Simonete, uma bênção. Eu fui ali para Alexânia para assumir uma igreja, a Assembleia de Deus lá, que o nosso pastor havia comprado. Um pastor fundou uma Assembleia de Deus lá, não deu conta, pegou, vendeu a igreja para o nosso pastor. E ali eu cheguei no dia 17 de fevereiro de 2004. Passado alguns dias, eu tive um sonho. E no sonho uma mulher falava comigo: olha, a filha que você tanto tem pedido a Deus, você vai ter, sua esposa está grávida. Acordei no meio da noite e falei: não é possível. Eu uso preservativo, estamos evitando, é só um sonho. Mas não é nada não. Passado uns 20 dias depois, minha esposa, enjoada, tonta, pressão baixa demais, não levantava da cama. Alguns irmãos falaram: pastor, é o diabo que está se levantando contra a sua obra aqui. Vamos para a oração, vigília, oração, jejum e nada. Eu falei: não, isso não é coisa demoníaca não, vou levar ela do hospital. Levei, o médico suspeitou de gravidez, eu falei que não tinha como. Mas levei ela para fazer todos os exames que ele pediu. Quando fez os exames, ele colocou o teste de gravidez no meio. Quando eu peguei o resultado dos exames, que eu fui olhar o teste de gravidez, ela estava grávida. Na hora veio na minha mente o rosto da mulher que falou comigo em Taguatinga e da mulher do sonho, era a mesma. E eu falei: não, não é possível, a Maria dos Católicos não pode aparecer porque está morta e enterrada. Mas aí começou a trajetória para mim hoje estar aqui, para falar de Nossa Senhora, para falar desta igreja, que é a única e verdadeira igreja. A gravidez da minha esposa foi uma gravidez de alto risco. Logo ela começou a ter sintomas de um aborto espontâneo, perdendo sangue, perdendo líquido. Ela passava a maior parte do tempo no hospital do que em casa. E uma pastora que tinha lá falou que essa criança seria até uma maldição na vida da gente. E a minha esposa foi a primeira a deixar o protestantismo. Mas naquele ano de 2004, chegou o mês de junho. E eu digo para vocês, foi no mês de junho, no dia 10, que pela última vez na minha vida, eu celebrei um culto evangélico. No dia 11, eu já era católico, apostólico, romano. Não de nome, não para dizer que era católico, mas para viver a igreja católica, para viver a fé católica, para receber verdadeiramente Jesus na Eucaristia. E como isso aconteceu? Eu tinha feito um voto com Deus quando eu ainda era ali protestante.
mês de junho se celebra 3 grandes santos da Igreja Católica: Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. E lá em Alexandria tem um povoado distante, 10 quilômetros, chamado Olhos d'Água. E eles fazem uma festa de Santo Antônio muito bonita. 13 dias de novena. E eu planejei nos 3 últimos dias ir evangelizar na frente daquela festa. O padre lá da paróquia, padre Edson, falou assim: ele não vai. E eu mandei um recado desaforado: eu vou, só vou respeitar a hora da missa, porque senão eu sou preso. Mas depois eu vou fazer culto ali na hora da festa. Contratei um caminhão trio elétrico, contratei pastores, contratei pregadores, contratei cantores, arrumei tudo, peguei a igreja, coloquei em jejum e falei: olha, vamos jejuar que nós vamos enfrentar o Satanás de cara. Mas no dia 10 de junho, à noite, o que eu vou contar aqui agora para vocês, nem eu sei explicar. Tudo organizado, falei para todos irem para casa, aluguei até ônibus para levar aqueles que não tinham carro. Quando terminou o culto, eu fechei a igreja. Nessa noite minha esposa estava dentro de casa, ela estava dormindo. Entrei, não acendi a luz do quarto para não acordá-la. Quando eu sentei na cama para dobrar, tirar o sapato e dobrar meu joelho para fazer minha oração da noite, o quarto encheu-se de uma luz tão forte, como se fosse um relâmpago, que esse sol que vocês estão vendo aqui agora não é nada. Na hora eu pensei: é o inimigo, e fui falar: está repreendido em nome de Jesus. Minha língua embolou, não saiu palavra nenhuma. Falei: agora o encardido me pegou, eu vou sair correndo daqui. Quando eu levantei, não tinha mais perna, caí prostrado ali no chão. À minha frente, a mais ou menos nessa altura, estava aquela mesma mulher que falou comigo em Taguatinga, aquela mesma mulher do sonho, numa veste tão bela que não tem como eu descrever para vocês. O rosto de uma beleza tão inigualável que não existe mulher na face desta terra com a beleza daquele rosto. Uma voz que não existe instrumento de som, não existe melodia, não existe cantor que se iguale àquela voz. E com aquele sorriso sereno, ela vai e me pergunta: por que você tira as ovelhas do rebanho do meu filho? O coração de meu filho está transpassado de dor pelas suas atitudes. Eu só fazia chorar. Aquele homem de coração duro, que se achava salvo, naquele momento começou a passar assim na minha mente tudo que eu fiz, tudo que eu falei contra, que eu falei que Nossa Senhora era grande prostituta, que eu falei tudo aquilo, e ela ali na minha frente, e ela vai e conclui: olha, e uma particularidade, até aquele momento, a gente não sabia se a criança que estava sendo gerada era homem ou mulher, porque a criança não estava se desenvolvendo, os médicos já tinham lutado comigo até para tirar a criança, e eu falei que não ia tirar, que os médicos falavam que ela não ia escapar, nem minha esposa ia escapar. E naquele momento ali ela foi e falou: olha, a filha que você tanto tem pedido, eu tenho intercedido junto ao meu filho, ela vai nascer com saúde. Quando o parto voltou ao normal, eu achei força nas pernas, não sei quanto tempo durou, não sei se eu fui para outra dimensão, ou se eu estava ali no quarto. A certeza que eu tinha é que eu fiquei apavorado e com muito medo, porque eu fiquei envolto de luz, eu não via parede, não via chão, não via telhado, não via nada, mas eu sentia que tinha uma força maior que vinha por detrás dela. Quando eu achei força nas pernas, eu levantei, abri a porta da casa, minha vontade era de sair gritando ali pela cidade. Eu fui, abri a porta daquela igreja, dobrei o meu joelho ali, naquele púlpito, e falei: Senhor, a partir de hoje eu saio dessa igreja, porque esta não é a verdadeira igreja, aquela ao qual tu chegastes para Pedro e dissestes: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois concluístes: a ti será entregue a chave do reino dos céus. Tudo aquilo que ligares aqui na terra
será ligado no céu. Desligares aqui na terra, será desligado no céu. E nem as portas do inferno prevalecerão sobre esta igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja da Misericórdia, a igreja que nasceu e foi regada pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pelo sangue dos mártires. E até hoje, quantos mártires são levantados defendendo a palavra, defendendo a Eucaristia, defendendo esta que é a nossa igreja, a verdadeira igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja da cruz, a igreja ao qual você quer alcançar a salvação. Abrace a sua cruz, não tenha medo de levar. Passei por lutas, já acabando o testemunho para nós fazermos um breve momento de oração. Passei por muitas lutas, saí, fui pregar, mas agora não mais com o Evangelho, porque me tiraram de lá da igreja, não deixaram eu levar nem os móveis, nada. Saí só com a minha esposa, meu filho e aquela criança que estava sendo gerada. Depois disso, minha esposa não foi mais para o hospital, só para o pré-natal normal. E os médicos não entenderam. Eu tenho o cartão do pré-natal dela, eu tenho o laudo que fala que é inexplicável o que aconteceu. E no dia 16 de novembro do ano de 2004, aquela criança nasceu. Uma menina mulher, linda. O parto era para ser cesariano, foi normal. Numa noite chuvosa, tive que tirar ela lá de Santo Antônio. Chovia que não era brincadeira. O hospital da Samambaia não pôde receber, o hospital da Taguatinga não pôde, foi para o hospital da Ceilândia. E no dia 16, 11 horas da manhã, a criança nasceu. Hoje está lá em casa uma adolescente que reza o terço, que foi coroinha, que para mim, quando eu olho, eu não esqueço do maior milagre que aconteceu na minha vida, que foi, através desta criança, hoje eu ser católico, eu comungar, eu receber Jesus na Eucaristia, eu rezar o meu Santo Rosário, eu poder pregar, eu poder testemunhar, eu poder ministrar a oração de cura e libertação, porque depois que eu me converti, eu fui direto para a renovação carismática católica, aquela que eu falava que era de Satanás. E ali eu fui para o Ministério de Oração por Cura e Libertação, para ser curado dos meus traumas. E hoje eu me alegro de, há 16 anos, ser desse ministério e ser da Renovação Carismática Católica. Me alegro de ser escravo da Santíssima Virgem Maria. Me alegro de já ter levado esse testemunho, essa palavra em muitos lugares do país. Mas há 2 anos, exatamente, na época do carnaval, era a última pregação que eu fazia em um retiro, em uma ministração. Aí já não pude fazer mais por causa da pandemia. E logo veio a doença, adoeci, adquiri diabetes e um problema na tireoide que os médicos suspeitaram de câncer. Fui iniciar o tratamento da diabetes, passaram a medicação errada para mim. Hoje eu estou mais gordo. Eu fiquei mais magro do que isso aqui. Hoje eu estou com 56 quilos, cheguei a 45 quilos. Fui empurrar carrinho de papelão lá dentro de Santo Antônio do Descoberto, catando reciclável na rua para sustentar minha família. Mas quando a bênção vem completa, porque na nossa igreja a bênção não vem pela metade, nem se você é obrigado a dar dízimo, não. Porque a nossa igreja você dá aquilo que o seu coração toca e Jesus recebe. Por quê? Porque Jesus não estipula valores, Jesus quer é você para Ele, em corpo, alma e coração. É isso que Jesus quer. E a bênção veio completa, que graças a Deus voltei a pregar, graças a Deus estou com minha saúde restabelecida. Continuo aí com a diabetes, né? Mas ela não passa do 100, graças a Deus. Vamos ver até onde vai, né? Quem sabe Deus um dia cura, né? Ou quem sabe seja para que eu possa continuar olhando mais ainda para Ele e conseguir um serviço. Estou trabalhando, graças a Deus. E o meu patrão está trabalhando hoje, mas ele está lá de joelho dobrado intercedendo por esse momento, porque Deus me deu um patrão que é também do grupo de oração que eu participo. Então vê como que Deus trabalha, para que ter medo. Gente, não deixem essa igreja. Eu vim aqui para dar esse testemunho para vocês e para falar para vocês. Olha, vocês estão na casa de Nossa Senhora. Levem esse amor com vocês. Levem tudo que vocês absorveram aqui com vocês. E voltem. Venham para as adorações. Eu ainda não tive a oportunidade de vir, porque eu moro distante, mas ainda vou vir ainda. Venham para as adorações.
Venha aqui visitar Jesus. Venha aqui participar com essa família, a família Cenáculo de Maria e José. Venha participar aqui com essa família. Porque se Deus instituiu esta família aqui, pessoas que deixaram seus serviços, pessoas que deixam o tempo de descanso para virem para cá, é porque essa família quer resgatar o resto da sua família. Se você já foi resgatado, saiba que por meio de você, o restante da sua família pode ser resgatado. Amém?